Salve, gente! Beleza? Como é que estão as coisas? Bom, hoje, aproveitando que essa semana foi uma semaninha de frio, eu vou falar sobre sorvete, que é um mercado fantástico que, a propósito, se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é sorvete. O sorvete me leva a deliciar os sabores de cada região. Há poucos dias eu estava no Maranhão experimentando o sorvete do Maranhão. Aí quando eu vou para o Centro-Oeste, experimento os sorvetes do Centro-Oeste. Quando faço viagens por aonde a minha profissão me leva, eu tenho o privilégio de experimentar os sabores de cada região. Mas antes de falar de sorvete, de números, porque o mercado de sorvetes no Brasil é superlativo, é uma coisa impressionante. Só para você ter noção, 13 bilhões de reais. É mais de 1 bilhão por mês que o sorvete, só esse mercado fatura. E aí está intimamente ligado ao mercado do agro. Mas antes disso, eu quero pedir para você uma gentileza. Por favor, te inscreve nos meus canais, Bernardi TV, YouTube, Instagram e também o Brasilreal.rádio também no Instagram. São os meus canais que estão aí à tua disposição. E anote o meu WhatsApp de contato direto. O meu WhatsApp é 11 São Paulo 9854 14000. 11 São Paulo 9854 14000 é o meu WhatsApp direto. Então aproveita, te inscreve em todos os canais e manda um WhatsApp para mim para a gente poder trocar uma ideia, né? Eu estou numa jornada política esse ano. Por que que o Bernardi está candidato a deputado estadual? Gente, eu militei na imprensa por 37 anos. Militei não de militância, mas eu trabalhei. E a minha profissão, eu sou um homem de comunicação desde a minha adolescência. 37 anos na imprensa, e agora eu olho para a imprensa e eu não me sinto parte, eu não me sinto pertencente à imprensa, visto que a gente assistiu no Jornal Nacional a entrevista do Bolsonaro, entre outras, né, da Renata Vasconcelos e do William Bonner, com aquele cinismo de assim, fica em casa se puder. Se puder, eu arrancaria os... muito bem, se puder, eu não voltaria ao jornalismo que é feito hoje na imprensa brasileira. É um jornalixo que a gente tem. Por isso que eu, logo após a campanha eleitoral, prepare o seu coração, porque eu vou entrar com uma mega campanha para nós adquirirmos emissoras de rádio no Brasil inteiro. Nós vamos fazer um setor de rádio, uma rede de rádio 100% conservadora, com notícias verdadeiras, sem esse viés ideológico pendente para a esquerda. Então, prepare o seu coração. Passada a eleição, passado o 2 de outubro, começará uma grande campanha nacional para nós adquirirmos emissoras de rádio. Já estou de olho em algumas emissoras aqui, já tem grupos de rádio interessados no nosso projeto, porque a gente vai integrar gente de tudo que é lado, do Brasil inteiro e do mundo, por que não? Porque o conservadorismo, por exemplo, tem um amigo brasileiro que mora, o Eduardo Leitão, mora em Budapeste, na Hungria. E a Hungria é um dos pouquíssimos dos 2 países que estão coordenados, dirigidos pela direita na Europa. É só Hungria e Polônia, o resto tudo vermelho. Então são pessoas que estarão comigo e, por que não, você também nesse grande projeto Brasilreal.rádio. Quem está comigo? Eduardo Weinsberg, que é o presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Sorvetes. Eduardo, que bacana a gente poder bater um papo aqui, né? Discutirmos sobre esse mercado. Vocês estão numa fria pagando tanto impostos, é assim? Pagamos muitos impostos. É caro ser brasileiro, né? É caro ser tudo aqui. É verdade, né? Inclusive, as próprias indústrias que vêm, as próprias indústrias de sorvetes de fora que vêm para o Brasil, os impostos também que eles pagam são absurdos. Sabe? Então, você começa a fazer cálculo de quanto custa um produto, tá? Chegar na prateleira e quanto de imposto que tem nessa prateleira. Isso aí assusta a gente. Eu fiz um cálculo esses dias, Eduardo. Você vai pagar 10 mil reais para um funcionário teu, vamos lá, um gerente da tua empresa, da tua indústria de sorvete. 10 mil reais é o salário nominal que ele vai receber.
quanto que você paga, no fim das contas, porque esse cara tem CLT, tem carteira assinada. Tem mais de 20 mil. Mais de 20 mil, certo? Mas para a conta dele, porque tem o imposto de renda já descontado na fonte, vai 7.250. Só que aí tem INSS, ele vai receber 6.800. E na hora que ele for pagar as contas dele, o telefone 33%, gasolina 60%, arroz 18%, o sorvete que ele compra, quanto que por cento de ICMS? A de ICMS é 18%. 18%. Ou seja, fora a ST. esses 10 mil reais que custou para a empresa 21.200, para a conta dele mesmo, para enriquecimento dele, vai ser 3.300, porque o resto é só imposto. E mesmo assim trava tudo, tá? Porque o dinheiro não circula, o dinheiro fica num lugar e não digo que o governo federal hoje ele esteja manipulando números nem nada, pelo contrário, ele está se esforçando e está comunicando pouco. Está comunicando pouco, né? É. A galinha coloca ovos e ela cacareja, né? Por que a gente come mais ovo de galinha do que de pato? Porque pato não... pata coloca ovo e fica quietinho. Isso. Então, realmente, o que está precisando é comunicação. E essa comunicação tem que vir dos meios jornalísticos. Agora, o IPI, que é o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, tem sido sinalizado uma redução violenta do IPI, como já houve. O setor de sorvetes foi contemplado também? Foi contemplado com essa redução de 35%, e é o governo federal que fez isso. O problema são os governos estaduais, tá? que não enxergam que quanto menos imposto, mais se vende, quanto mais se vende, mais gera emprego, quando gera mais emprego, gera mais renda e a economia circula. Sim, é um óleo, né, para um motor econômico. Agora, Eduardo, você, antes de nós entrarmos aqui, você colocou alguns números, né, de 200 mil empregos diretos à indústria de sorvete no Brasil. Entre diretos e indiretos, chega a 300 mil empregos. Olha só, é uma cidade gigantesca, né? É uma cidade gigantesca. E o que gera de movimento e de compras de insumos, matérias-primas, que nem você falou, sorvete agro, a gente consome muito leite, muito açúcar e muitas frutas. Totalmente agro. Totalmente agro o nosso mercado. Então, e outra, o sorvete é um alimento. Por que tão taxado se é um alimento? Deveria ter redução de ICMS em todos os estados. Quando eu conheci o Eduardo, já tem algum tempo atrás, eu comentei com ele que o mercado de refrigerantes tem desconto se colocar uma gota de limão, por exemplo, num refrigerante de limão, uma gota de limão já tem desconto. O setor de sorvete tem desconto por usar frutas? Não, nada. Zero. O que está faltando aí, Eduardo? Porque hoje nós temos governos, não só o governo do estado de São Paulo, que aproveitou a pandemia para aumentar impostos. Outubro de 2020 foi uma violência o que foi feito com o povo paulista. Mas o que os governos no Brasil inteiro têm feito para proteger, porque esse setor aí é composto por 92%, o setor de sorvete, de pequenas empresas. Micro e pequenas empresas, 92%. Nós temos mais de 10 mil empresas no Brasil. É aquela sorveteriazinha que fica na praça da cidade, perto do Coreto. É simples, nós temos 5.770 municípios. Se tiver 2 sorveterias em cada, que tem muito mais, são mais já deu mais de 11 mil. Então, realmente, a gente fala que são 10 mil, porque não tem como comprovar o restante. Porque algumas sorveterias ou fábricas estão em sindicatos distintos, um KNAI diferente. Então, fica difícil de a gente fazer um levantamento. Tanto é que agora, junto com o Sebrae Nacional, vamos fazer um censo nacional para realmente descobrir quantas empresas nós temos no Brasil nessa área e para poder auxiliar o micro e pequeno empresário dessa parceria entre o Sebrae Nacional e a nossa entidade. Que é a Associação Brasileira das Indústrias. E do setor de sorvetes, isso. A gente congrega toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva. Quando a pessoa pega aquela casquinha e coloca um sorvete doce na boca, no fundo tem um gosto amargo de muito imposto. Quanto de imposto o teu setor tem recolhido? A gente recolhe mais de 40%, foi brincando. O número exato eu não tenho que Até porque é um manicômio. Tudo é manicômio. O tributário do Brasil, né? Você se lembra que a gente tinha que todo dia tinha leis novas e tinha uma empresa, eu não lembro, há muitos anos atrás,
Não é Ibope, era uma... A IAB. Não, IOB. IOB. É. Os contadores ficavam o dia inteiro, as empresas ficavam o dia todo lendo aquilo lá, porque todo dia tem uma nova lei. Que uma lei atrapalha a outra, que você não entende se é esse ou É aquele. um emaranhado, é como se fosse uma teia de aranha. Você caiu ali e você está enrolado. Tá? Eu não fiz as contas certas, mas eu ainda enxergo o imposto único como a melhor saída. O IVA. Imposto de valor agregado, que nem nos Estados Unidos tem, que em outros países do mundo tem. Aí você tira essa loucura. E o que falta? Porque assim, o que falta, Eduardo? Ouvindo um empresário, quantos anos de mercado? Desde 77. Olha só, 45 anos. 45 anos, né? Ouvindo um empresário que ainda não consegue, olha só, Maricom, um empresário não consegue calcular quanto imposto, porque é muito imposto, é uma colcha de retalhos. O que acontece? Que nós não conseguimos sair, porque assim, reforma tributária, se fala, eu desde sempre ouvi isso. Eu vou te falar, eu nasci na Argentina, moro aqui desde 1974, vim com 16 anos, fiz faculdade e tudo, e desde a época que eu cheguei aqui, que eu escuto do Brasil do futuro. E eu acho que ainda vou morrer e eu não vou conhecer esse Brasil do futuro, porque sempre alguma coisa não acontece. Então, a gente está nas mãos, tá? Não vamos generalizar, mas o Congresso não está ajudando. O Congresso está atrapalhando o Brasil a crescer. Tá? Por motivos A, B ou C. Políticos, né? Tá? Por motivos políticos. Que um governo que dá certo atrapalha a oposição, né? Os projetos políticos da oposição. E eu gostaria de deixar bem claro que agora está falando a pessoa física. Certo, não não o é presidente. O presidente da associação. O senhor não fala como entidade, mas fala como cidadão. Como cidadão que paga imposto. E não é pouco, Além né? da empresa pagar imposto, eu também pago imposto. Porque tudo que eu consumo para comer, para me vestir, para andar de carro... O seu telefone... Tudo eu pago imposto também. O seu IPTU, o seu imóvel. Absurdos que a gente paga e tem buracos na própria rua, demoram 3 meses para aparecer, te tampam o buraco e daqui a pouco, 2 dias depois, começou a ponta a quebrar de novo. Então, está faltando fiscalização nesse país, está faltando vontade política de melhorar esse país. Esse país é maravilhoso, sabe? Há quantos anos estão tentando destruir o país e não conseguem? É verdade. Tá? Então, isso eu falava da Argentina. O casalzinho conseguiu destruir o país. Tá? Porque foram muitas décadas tentando, até que o casal Kirchner chegou lá e fez o que fez. Tá? Tanto é que agora estão pedindo para ela ser presa. Mas, voltando ao Brasil, tá? Que eu espero que não chegue a essa situação que os países que nem a Argentina estão, a gente precisa falar com o Congresso entender que o Congresso é nosso funcionário. Assim como você falou agora, não, eu vou me candidatar, estou me candidatando a deputado estadual. Vai ser maravilhoso, tá? Você ser um candidato estadual e ganhar. Só que também tem a cobrança. Você vai ter que ajudar esse país a melhorar. É claro. E esse Estado, principalmente. Claro. Tá? Porque agora vem um empresário falando, não é nem o pessoa física, cidadão, nem o presidente. Sim, É o dono da empresa. Meus produtos são focados única e exclusivamente na área de food service. Eu deixei de emitir uma nota fiscal durante 6 meses. Isso é para quebrar uma empresa. Você tem funcionário, você tem aluguel, você tem Tudo. Toda a estrutura. E teu dia a dia. Sim. Você tira da tua empresa para Claro. poder viver. Então, você tem uma vida inteira que você acumulou pelo trabalho, foi tudo embora. Eu estou com 60... Não fica em casa, a economia a gente vê depois? Com 65 anos, eu ainda tenho a sorte de estar voltando. Tá? Mas tudo que eu tinha foi. E as outras pessoas que foi e não tiveram como sair disso. Eu vi imagens, Eduardo, de empresários se suicidando. Nós temos hoje pessoas com problemas de depressão violenta. E isso
Como é que eles não se aperceberam de que jogariam o país, né, e a economia mundial com essa ladainha do, como diz Renata Vasconcelos, né, fique em casa se puder? Como assim? Na realidade, eu acho que eles não enxergaram o todo. Tá? Quanto pior, melhor. A gente sabe disso. Tá? Quanto pior para um governo que está dando certo, melhor para mim que eu volto. Tá? Claro. E se eu não volto, eu sou um novo. Então, Claro. tem que depreciar quem está. Agora, você sabe, Eduardo, na França, o François Hollande, o Nicolas Sarkozy e o Macron, 3 inimigos, se uniram no dia que apareceu esse inimigo minúsculo chamado vírus. Eles se uniram porque agora nós temos um inimigo comum. Eles foram para a televisão, os 3, François Hollande, Nicolas Sarkozy e o Macron. Nós temos um inimigo para combater. No Brasil, não. No Brasil, a oposição pegou o vírus como um aliado. Isto. Para destruir o governo e o país. E aí conseguiu ter ali governadores e prefeitos e um STF que jogaram essa política podre de pegar um vírus como aliado. O vírus não era o inimigo era o Bolsonaro, o inimigo era o governo, o inimigo era os conservadores. Não era, ainda é. Ainda é. Tá? Você deve ter assistido ontem, tá? Um jornaleco aí que passou. Eu também assisti. Aquilo não foi uma entrevista. Aquilo foi uma inquisição. Aquilo foi jogar fogo sabe, querosene, álcool na fogueira. Sabe? Eles não deram nem chance de se defender. Eu só quero ver como que vão ser as próximas entrevistas, para a gente ter absoluta certeza de que está tudo manipulado. É o único jeito. Porque se vierem com perguntinhas bobas e deixarem, porque não deixaram ele falar do que ele quer fazer. Ele não conseguia concluir os raciocínios. Não é? Parecia o Faustão, né? Porque o Faustão é assim, né? Os programas do Faustão. Mas vamos voltar para o nosso sorvete? Vamos lá. O sorvete, o setor de sorvetes, vamos lá. Nós temos 213 milhões de brasileiros e esse setor fatura em torno de 13 bilhões de reais. Qual que é o consumo médio do brasileiro e aonde está concentrado o maior número de consumidores e o maior número de faturamento para o setor de sorvetes? Nós chegamos na década passada, nós chegamos a 6 litros per capita. Tá? Que parece muito, mas é pouco se comparado com países de extremo frio, como a Europa. São 3 caixinhas aquela de sorvete. 3 caixinhas, tá? No ano. Tá? Então, o consumo é bem baixo. Aí todo mundo fala, não, porque sorvete engorda. Se o consumo é tão baixo, não é o sorvete que fez as pessoas engordarem. Tá? São outros tipo de vida, ficar em casa, controle remoto, tudo isso que faz as pessoas engordarem. Mas hoje estamos um pouquinho abaixo de 5 litros per capita. Caiu? Caiu. Por causa da pandemia? Pandemia e a parte econômica. Sim. Está faltando dinheiro no mercado. Está faltando dinheiro. Porque o leite está bem caro. O leite consegue estar mais caro que o preço da gasolina. Né? Quase 2 litros de gasolina para 1 litro de leite. Tudo. Para nós, tudo está caro. Sabe? Principalmente na época da pandemia, quando começamos a sair da pandemia. Porque todo mundo, o que fez? O fornecedor de matérias-primas. Ele deixou de comprar e encolheu. De uma hora para outra. Quando a oferta diminui, o preço aumenta. E aumentou por quê? Porque não tinha matéria-prima para fazer um pote de 1,5 litro, pote de 2 litros, então aí vieram. E tanto, quer, não quer, vendo para outro. E assim não foi só o pote de sorvete, tudo cresceu. Tá? O dólar lá em cima, isso aí também, porque a gente compra leite é commodity mundial. Açúcar é preço commodity. Então, se o dólar foi de 4 para 5, tudo aumentou 25%, sem fazer nada. Tá? Então, tudo isso que a gente está sofrendo com a quantidade de valores que a gente teve de aumentos. Agora, na questão do imposto, tem uma coisa interessante. O governo faz com que a indústria, lá no início da cadeia de produção, pague o imposto final.
Como é que ela sabe o preço final disso? Porque você produz aqui e o supermercado vai vender para a pessoa física lá, para o consumidor final lá. Ela determina... E você paga o imposto aqui, daquilo que foi vendido lá. Eles colocaram um valor, vamos falar sobre sorvete, outras áreas cada um defende. Certo. Mas nós temos um MVA, que é o valor, tá? que o governo calcula que o sorveteiro ganha de 70%. Hoje ninguém ganha 70%. Me provem que eu vendo a 100 e o cara vai vender a 170. Não vai. Não tem condições da gente vender. Então, foi criada uma pauta, junto com o governo e o sindicato, de a gente estabelecer preço sugerido. Então, o consumidor final vai pagar tanto. Então, se eu vendo a 100, ele vai pagar sobre 130. Esses R$30 de diferença, a gente calcula 18%, falando do estado de São Paulo, certo, especificamente. Já que você é deputado estadual. Estadual, sim, sim. Então, vamos falar sobre o estado de São Paulo. Então, o que acontece? 18% desses 30%, a indústria paga antecipadamente de receber. Porque, normalmente, eu vou vender para o supermercado. O supermercado é 30, 60, 90 dias. O imposto é mês que vem. Então, tem supermercado que até 120 dias te paga, né? Então, e além de indústria não receber o que eu vendi, ainda tenho que antecipar o valor do imposto de um produto que não foi vendido. Ou seja, você teve que comprar matéria-prima, produzir, pagar funcionário, pagar a energia, pagar tudo lá e pagar o imposto da venda final que ainda você não... Tá? Então, fora isso, que coisa. você começa a olhar aquilo e você fica alucinado. Então, a melhor forma de a gente acabar com isso é voltar ao regime de antigamente. Comprou, vendeu, diferença paga imposto. Sim, tá? sim. Estou espirrando aqui, estou com... Desculpe. Alergia ao sorvete? Não, nós estamos gravando aqui, para que o nosso espectador saiba, eu tenho rinite sempre de manhã. Tá. De manhã é muita rinite. Tranquilo. Mas o que a gente sente é isso. Então, vamos eliminar a ST. Isso vai auxiliar muito. Agora, mesmo que... Porque antigamente não era assim. Não, antigamente não era, há décadas atrás. Quem pagava era Eu compro, pago 18% sobre o que eu comprei. Quando eu vendo, a diferença do que eu comprei com que eu comprei com crédito, certo, vendi, você faz o cálculo e paga o ICM correto. Mas quem vai pagar é o supermercado. Daí. Que vai pagar não paga o supermercado. Certo. Tá? E não a gente. Porque tem um outro detalhe. Suponhamos, não vamos falar de supermercado, eu vendi para o Seu Mané. Tá? E o Seu Mané não me pagou. Fechou, quebrou, faliu. Eu vou ter que pagar o imposto, porque emiti a nota fiscal. Então, além de não receber, tomar prejuízo, matéria-prima, embalagem, energia, meus impostos normais, eu ainda tenho que pagar o imposto da ST. Ou seja, está tudo errado. E a gente virou agente arrecadador do governo. Sem então, nenhuma você tem que ter até um departamento tributário dentro da empresa, né? Tem. Pagar para pagar impostos. Isso. Ou você tem que ter um pessoal escritório de contabilidade. E que não é barato, né? Não, nada é barato hoje. Nada é barato. Então, são custos em cima de custos, em cima de custos, que a gente tem que evitar. Então, uma das coisas seria a ST. O que acontece? Existe o CONFAS, Conselho Fazendário, que é o pessoal de todos os estados se reúne, todos os secretários estaduais se reúnem em Brasília. E tem um grupo de trabalho, e tem um grupo de trabalho da ST. Suponhamos que a gente convença o nosso futuro governador. Não vou citar nomes. Eu estou trabalhando para Tarcísio Gomes de Freitas. Bom. Perfeito. Para ele tirar a ST. Beleza. Ele vai tirar de São Paulo. Agora, para tirar do resto do estado, todo mundo no CONFAS... tem que votar sim. Tem que votar sim. Se um estado desse tamanho, não vou citar nomes, falar não, que já falou de outras coisas, não acontece nada. Então, não é simples maioria. É 100% tem que falar sim. Tem coisa errada. Unanimidade é complicado. Sabe? Porque
É muito difícil trabalhar dessa maneira. A menos que a gente consiga verdadeiramente ter uma eleição agora em outubro que possa mudar a configuração política do país. Que eu acredito que nós estamos num processo, né, Eduardo? Assim como o povo judeu, quando saiu do Egito, Sim. escravo lá por 400 anos no Egito, sai do Egito, o Mar Vermelho, olha até a cor do mar, o Mar Vermelho se abriu e o povo passou e ficou por um tempo no deserto. Eu acredito que esse Mar Vermelho já se abriu, com Bolsonaro, a eleição dele em 2018. Nós estamos passando por um certo deserto, porque logo ali nós vamos chegar na Canaã, a nossa terra prometida. Nós vamos a dessalinizar as nossas águas. Exatamente, exatamente. Para poder ser um dos maiores exportadores de cítricos no meio do deserto. Então, e o Brasil, a propósito, você tem origem judaica, né? Tenho. E o Brasil tem buscado, através do Bolsonaro, muita tecnologia em Israel. E Israel tem muito a ensinar e olha... Eu fui acusado de antissemita, você sabe disso, né? Na sei. Jovem Pan, e é um absurdo isso, porque tanto é que você é meu amigo. Eu tenho grandes amigos, estamos aqui, eu tenho grandes amigos judeus, e eu até ter 6% do meu sangue, eu fiz o exame, 6% do meu sangue é judeu, então estamos em casa. Mas o Brasil tem, agora vamos entrar num outro campo aqui de geopolítica. O Brasil, por causa de um gaúcho da cidade de Alegrete, que foi secretário-geral da ONU em 1948, o Brasil tem uma intimidade com o Estado de Israel, que foi Oswaldo Aranha, secretário-geral da ONU, que lá em 48, 74 anos atrás, devolve ao povo judeu o seu país. Então nós temos hoje, se você for a Israel, cheio de praças e de ruas, chamado Oswaldo Aranha. E o Barzilai, o brasileiro, é muito, muito querido em Israel, porque nós temos uma intimidade. Eu sou um cara que estudo a mitzvot, eu procuro entender a cultura judaica, e eu acho ainda, Eduardo, que nós, ocidentais, estamos de pé enquanto sociedade porque temos os princípios judaicos incrustados na nossa cabeça. Na nossa criação, nós somos criados em cima dos pilares judaicos, da mitzvot, as 603 leis, 6 mais 1 mais 3 dá 10. Os 10 mandamentos, que o Lula, por exemplo, tem só 9 mandamentos, né? Eu sei. Não roubar, ele suprimiu. Isso. Então, nós devemos muito. E o povo judeu é um povo muito trabalhador. Você, por exemplo, é imigrante da Argentina para o Brasil. Inclusive, teve até atentados na década de 70 na Argentina contra sinagogas. Sim, sim. Agora, o Brasil, e eu diria, o estado de São Paulo, onde nós dois estamos, nós dois moramos, o estado de São Paulo, é essa coisa magnífica, gigantesca. É uma ONU, no bom sentido. Porque recebe bem todo mundo. Se você vir para São Paulo com vontade de trabalhar e de vencer na vida, você vai trabalhar e vai vencer na vida, porque tem espaço para todo mundo, né, Eduardo? Tem. Eu tenho amigos judeus, amigos árabes, amigos católicos, amigos libaneses. Evangélicos, como é o meu caso. Então, sabe, não tem... Ser humano é ser humano, ponto. Então, essa coisa de racismo, a nossa raça é humana. O resto é etnia. Não, mas se a gente for começar a conversar a respeito dessas coisas que estão acontecendo no país, eu acho que não vai dar uns 3 dias aqui de conversa, tá? Porque realmente tem muita coisa errada. A começar em 1988 com a Constituinte. Mas esse é um papo para um outro dia, né? Mas realmente isso atravancou muito o Brasil. O crescimento do país, né? Tudo, atravancou tudo. Perceba que a Constituinte, você já entrou agora, eu vou colocar meu dedo. A Constituinte foi criada, né, por um país parlamentarista. Tanto é que o Congresso, essa Constituição, ele é congressualista. Sim. O presidente da República pouco faz. Né? E aí, como o Senado e a Câmara são covardes, falo isso como jornalista, são covardes. 364 deputados mantiveram Daniel Silveira preso. São covardes. Como eles são covardes, quem assumiu o protagonismo político no país foi o STF. Que nós temos não pode. Pela Constituição. E eles já vêm falando, olha só, Eduardo, eles já vêm falando em semipresidencialismo,
ou semiparlamentarismo. Ou seja, que é o que o povo rechaçou nas urnas em 1993, no dia 23 de outubro, com 74% da população votando pelo presidencialismo. Ou seja, se o poder emana do povo, cale a boca. Faça o que o povo quer. O povo quer presidencialismo. Né? Porque quando a gente... Isso é bíblico. Né? E a gente quer os três poderes iguais. Jogando junto. Só que aqui o ônus vai para o presidencialismo. Exato. O resto fica com os outros. Exato. Exato. Nós queremos os três poderes jogando a favor do Brasil e que nós não temos. Nós precisamos disso. Nós não temos. Eduardo, vamos voltar para o sorvete? Eu sei que é a nossa pauta. O estado de São Paulo, o sul e o sudeste, quase 75% do consumo de sorvetes desses 13 bilhões de reais. Ou seja, mais ou menos 10 bilhões estão sendo consumidos aqui no estado, nos quatro estados do Sudeste. Sul-Sudeste. Sul e Sudeste. Agora, vou te dar um número que vai te surpreender. São Paulo, 30%. Só o estado de São Paulo? Só o estado de São Paulo, 30% de produção do mercado nacional? Nacional. Bom, também isso tem a ver com o PIB. Nós temos, acho que, 38%, 39% do PIB nacional. Porque o estado de São Paulo é essa coisa superlativa mesmo. Aquilo que falo, São Paulo carrega muita coisa. Mas voltando a Israel, que a gente estava comentando, do poder deles, tudo. Já pensou o Nordeste na mão deles? Porque eles fazem sair água do deserto. Interessa aos governadores que saia água? Claro que não. A pobreza dá lucro. Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, para as pessoas começarem a enxergar e a pensar. Por que foi atacado o Bolsonaro no início, quando ele ficou do lado de Israel? Por quê? Porque sentiram que poderia acabar a venda de caminhão-pipa e assim por diante. Tá? A transposição do Rio São Francisco. Ele está acabando com as obras. E aí? Como que eu aumento o valor da obra se não tem mais obra? Então, são coisas que o brasileiro precisa enxergar. Tá? Deixem os políticos fazendo suas políticas, mas o brasileiro precisa olhar o que está acontecendo, enxergar o que está acontecendo. Tá? Tem uma grande TV, tá? Que infelizmente eu adorava e agora odeio. Tá? E assim como eu, deve ter muita gente. Muitos milhões. Milhões e milhões. Eu comecei minha carreira lá. Tá? Tá difícil, porque o povo continua ouvindo aquilo lá. Tá? E como você falou dos jornalistas, tá difícil acreditar em jornalista hoje. Estou sendo franco. Certo. Tá? Pelo que eu enxergo. Tá? São poucos. Só que esses poucos não aparecem, porque a mídia está acabando com eles, sabe? Abafando, né? Abafando. Tira o espaço. É o meu caso. É o teu caso. Por causa dos judeus, né? Que uma fala pinçada, né? De 13 minutos de debate, pinça uma frase descontextualizada que eu sou antissemita. Isso. Que eu quero a morte de judeus. Isso. É assim que o pessoal joga feio, joga sujo. Joga sujo. Sabe? E o Brasil precisa jogar limpo. Nós temos um país maravilhoso. Nós temos tudo. Nós temos praia, nós temos campo, nós temos Amazônia. Meu Deus. Gente, vocês acreditam que, voltado para o sorvete, eu tentei fazer um projeto de capacitação e treinamento do pequeno agricultor, ou do agricultor familiar, para ser fornecedor das nossas matérias-primas. Eu não preciso do morango lindo e maravilhoso para estar em cima do bolo. Eu preciso do morango com sabor de morango e cor de morango. Então, se estiver amassado, eu consumo, porque não está estragado. Certo. Tá? Então, a gente queria valorizá-los. Então, a gente fez uma parceria com a GTZ, que é o organismo de cooperação técnica da Alemanha, junto com governos passados, tá? Onde só a gente que colocou dinheiro e tivemos um projeto só. Por quê? Porque a gente ia dar dinheiro para o agricultor familiar e ensiná-lo a melhorar de vida. A qualidade. Melhorar tudo. A qualidade do produto e melhorar de vida, porque eles iam conseguir vender mais.
Então, a gente se decepciona por muita coisa que aconteceu. Mas eu sou um cara que continua lutando pelo país. Tá? Por quê? Porque eu vou embora daqui a pouquinho, só que meu filho está aí. Meu sobrinho está aí. Vai ter o filho do meu sobrinho, vai ter meu neto, se eu conhecer, e assim vai. Então, depende de nós o legado que vamos deixar. E a maioria não está pensando no hoje. E quando pensa só no hoje, não acontece nada. Realmente atrapalha. Então, estamos num momento crítico, tá? E a gente precisa fazer com que as pessoas que estão te ouvindo transmitam aquilo que nós estamos conversando aqui para os demais. Eduardo, voltando ao nosso sorvete, ao setor de sorvetes, o que o setor precisa para para deslanchar, né, para ser ainda mais pujante, porque eu acho que 6 litros por ano para uma pessoa É nada. é nada. É nada, é meio litro por mês, não é isso? Meio litro por mês, que se você dividir por 30 dias, 500 ml vai dar nada. Nada. Se você, só para te falar, a Europa tem países com 18, 20 litros ano. A Argentina e o Chile. Que são mais frios que o Brasil. É o dobro consumo per capita. O dobro. Yeah. 10 litros ano. Então, por que a gente está... E olha, quando começamos a entidade, há 20 anos atrás, o consumo era 3,8 litros. Nós conseguimos... 3,8? 3,8 litros. Dobrou, quase dobrou. Chegamos a quase dobrar. Daí depois caiu. O que o setor precisa do governo, Diminuir da Assembleia Legislativa? Diminuir os impostos. Eu tenho uma frase que eu falo, o pessoal fica só me olhando. Nos deixem trabalhar. Não atrapalhem. Tá? E atrapalha. Imposto atrapalha. Por quê? Porque tem muitas empresas sonegando. Porque o Estado é muito grande. O Estado é muito grande também, né? O Estado é gigantesco. Tá, mas então governe para um... Não, tem que reduzir o Estado. Tem que reduzir o Estado. Nós temos muito penduricalho no Estado. Tem. Tem muito sanguessuga no Estado. Não é só no Estado, no Brasil todo. Sabe? Vamos deixar para lá, porque já ia entrar numa área que não é bom entrar. Perfeito, perfeito. Você tem alguns números aí sobre o mercado, né? 92% são micro e pequenas empresas. E são aquelas empresas familiares, né? São. A maioria do sorveteiro começou familiar. E foi crescendo. Um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e vai evoluindo. É assim que funciona. Não começa com uma empresa com 20 caminhões, câmara frigorífica, não. Eu lembro que quando comecei a crescer, eu tive um grande cliente e eu não tinha câmara frigorífica ainda, guardava os produtos num freezer, eu dormi na minha fábrica, acordando de hora em hora para ver se o freezer estava funcionando. Meu Deus. É assim que a gente começa. Tá? Eu entreguei sorvete, eu fiz tudo. Tá? E a gente sabe aonde que pega. E onde pega mesmo o imposto, onde pega... o custo da energia elétrica também é muito alto, né? A logística de sorvete é muito cara, porque você tem que sair na rua com menos 30. Com menos 30. Menos 30, porque você vai, abre e fecha a porta, vai perdendo a temperatura. Tá? Então, você tem que sair com um produto bem mais congelado. E qualificação de mão de obra, como é que é? A qualificação, nós temos uma grande parceria com o Senai, a Senai da Barra Funda, e com o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, que as duas têm fábrica e a gente vai treinando. Você está falando de São Paulo, né? São Paulo. Fora de São Paulo, pouca coisa. Tem, mas tem. Tem. Tá? O pessoal de Pernambuco está lançando a escola também, lá junto com o Senai, Sebrae. Então, aos pouquinhos, as pessoas estão se mexendo. Tá? Mas isso é um norte que a gente deu como entidade, tá? Onde que está faltando, porque todo mundo tem os mesmos problemas, tá? Só muda o sotaque e o tamanho. E a fruta. E a fruta também, tá? E uma coisa que eu estava te comentando quando fiz essa parceria com o pessoal da agricultura familiar, a ideia que era montar um pool de empresas para exportar com uma marca só. Olha... Porque não adianta 15 empresas quererem exportar 15 marcas. Vão brigar lá fora que nem brigam aqui. Vamos nos unir,
certo? Uma grande cooperativa de empresas. De empresas para exportar. A história do sorvete, ela é dos Alpes suíços, não é isso? Ou Bem antes, da China. da China. Da China. Eles pegavam neve, espremiam fruta, mel. E fruta. E aí começou assim o sorvete. E depois ele foi sendo levado, dizem, pelo Marco Polo, a história, tá? Que chegou depois na Itália, e da Itália foi para a França, e aí depois foi para os Estados Unidos, e aí na década de 10 do século passado, que chegou ao Brasil. Perfeito. Nós tivemos um boom quando chega a energia elétrica e se inventa o freezer. Sim. Porque até então não tinha Não picolé, tinha como. Isso. não tinha sorvete, né? Então o freezer e a geladeira é que faz nascer este mercado. Faz nascer mesmo. Impulsiona. E aí se descobre que se colocando ali... Quais são os produtos mesmo que se coloca para fazer sorvete? Eu acho que é emulsificante. Emulsificante, estabilizante. Por quê? Porque para dar durabilidade ao produto. Não é químico. Mas ele fica mais cremoso. Fica. Tá? Mas também essa parte de cremosidade, você tem muita coisa dependendo da própria matéria-prima que você está utilizando. Você pode usar gordura, tá? De palma, vamos falar assim, não tem mais. Sorvete nenhum utiliza gordura hidrogenada. Tem gente que ainda... Porque senão pega na boca, né? Não, e fora isso, tem gente que... Tem um monte de youtuber aí que dá até raiva. Eu imagino. Tá? Falando besteira atrás de besteira, que sorvete é cancerígeno. Tá? Que a gordura hidrogenada não existe mais. Foi proibido na década passada pela Anvisa. Então não existe mais isso. Mas eles continuam. Sabe? Dê um microfone e eles ficam felizes da vida. Tá? Então, tudo isso atrapalha bastante a gente. Mas eu me perdi. Fui no... Você estava falando que hoje não existe mais gordura, é emulsificante. Isso, emulsificante, você tem o açúcar e você pode trabalhar com creme de leite. Tá? Então, esse pessoal de gelaterias, sorveterias mais sofisticadas... Gourmet, né? Gourmet, eles utilizam o creme de leite. Mas também... Para deixar mais cremosidade? Mas, por outro lado, você tem 1 ou 2 dias para consumir. Ah, porque ele perece mais rápido. Ele perde a consistência. Perde a consistência, começa a congelar, porque você não coloca tantos produtos estabilizantes que você coloca para a indústria. Certo. Porque a indústria, a durabilidade é de 1 ano. Então, ninguém faz milagre. Tá? Então, se você pegar um sorvete de uma gelateria, guardar no teu freezer, abre daqui a 1 ano. Ele não vai estar estragado, mas não vai estar nem palatável e não vai estar cremoso, sabe? Não vai estar estragado, que vai te fazer mal. Certo. Mas a qualidade que você vai experimentar... Até porque ele vai cristalizar, ele não pode cristalizar, né? O freezer não tem a mesma capacidade de uma câmara fria, né? Ele tem uma temperatura menor, né? Ele cristaliza mais fácil, né? E aquela geladeira que abre e fecha, condensa a água e aí cai a água ali, então isso... Isso vai estragando. Então, você imagina 1 ano esse produto. Por isso que tem esses outros produtos que a indústria de matérias-primas, tá? E de insumos que trabalha pelo setor, como outros setores também. Nós comentamos aqui, no início da conversa, que o ideal seria o imposto de valor agregado, um imposto único. Você trouxe esse assunto, Eduardo, o imposto único, como em outros países nos Estados Unidos. É possível de se aplicar isso? Politicamente é viável, desde que se reconfigure os canais legislativos, principalmente a Câmara e o Senado? É possível, além do CONFAS, de nós termos um IVA, um imposto único para o setor de consumo? O problema não é só o Congresso. Por quê? Porque a partir do momento que você mexe com o imposto único, você está mexendo com o governo federal, governo estadual e governos municipais. Que todo mundo quer ser sua boquinha. Vamos ser francos. Sabe? Tem uma coisa que eu faria, tá? Se eu tivesse essa força da caneta, começaria a juntar municípios pequenos. Não tem cabimento você ter 2 prefeitos, 2 vice-prefeitos, 2 presidentes de Câmara, sabe? Que virou 60 vereadores.
E o dinheiro vai embora. O dinheiro que, muita da coisa, é São Paulo que está mandando. É verdade. Tá? Para quê? Porque cada 100 reais investidos em impostos aqui no estado de São Paulo só volta para o estado R$9. Agora tem estado que recebe 237. Isso. Cada então, 100 reais. É isso que eu te falo, tá tudo errado. Outra coisa que eu vejo errada teríamos que ter proporção de deputados por habitantes, por gente que vota. O teu peso aqui em São Paulo é menor do, por exemplo, no Acre. Lá tem 3 senadores, nós temos 3 senadores. É. Eu que enxergo errado ou está errado? Sabe? Então, estou dando exemplos. Então, tem muita coisa para ser feita. Bom, e vai mexer com muita gente. Eu tenho uma casa bem antiga, minha casa é de 1939, é o meu único imóvel. E aí um dia eu chamei o engenheiro, o que a gente poderia fazer? Ele disse, olha, Bernardi, é melhor destruir essa casa do que reformá-la. Você vai mexer muito, destrói, faz uma coisa mais moderna e tal. Me parece que é o que a gente precisa fazer, é reinventar o Brasil do que reformar o Brasil. Nós vamos reinventar o nosso país. Eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita é uma nova Constituição. Mas temos que ter cuidado que a esquerda também quer, né? Mas com juristas e não com deputados. Exatamente. Com pessoas preparadas, com pessoas neutras. E a gente sabe quem é quem. A gente sabe. Tá? Porque nesses anos todos a gente sabe para que lado cada um vai. Então teria que ser neutro. Sabe? A justiça é cega. Só que eles querem que a gente seja cego. Está diferente. Estão invertendo seus papéis. Então, uma nova Constituição. É o único jeito de podermos até salvar o país. Porque do jeito que está, que nem agora. Você tem 45 dias para falar quem você é. Quem é o Bernardi, candidato a deputado estadual, 14 mil. Tá? Então, o que acontece? Não dá tempo. Ou seja, foi tudo feito para continuar do jeito que está. É verdade. Um ou outro vai entrar. Então, não tem como a gente mudar, de pegar de 513, mudar 200. Não vai mudar. Vai mudar 13. Os 500 continuam. Não estou generalizando se são bons, se são ruins, não interessa. Mas não está tendo essa troca que a gente gostaria que tivesse. Precisamos reinventar o Brasil. Nós temos um projeto que começou com o Bolsonaro lá em 2018, né? Eu acho que realmente o Mar Vermelho se abriu, estamos passando por um desertinho, né? Ou um desertão. Mesmo assim, com pandemia, com guerra na Ucrânia, estamos em pé. E o Brasil tem conquistado bons resultados, bons números. Mas agora, Eduardo, nós chegamos num funil. 2 de outubro é uma data que nós vamos escolher que Brasil que nós queremos. Eu, Eduardo, como candidato, hoje posso falar, sou candidato a deputado estadual. Por quê? Porque abandonei o jornalismo? Sim e não. Este jornalismo que aí está, abandonei mesmo, mas quero um jornalismo limpo, um jornalismo que ouve 2 lados e um jornalismo isento, que passa para as pessoas uma comunicação e que ela tenha a capacidade de julgar o que interessa ou não. Mas, como político, um ente político, que sempre fomos, na medida que você paga imposto, você também é político. Na medida que você reclama do prefeito, você também é político. Você está fazendo política. Mas como um ente político hoje, como se Deus me permitir, um futuro deputado estadual, eu quero assumir um compromisso aqui diante de você, presidente de uma entidade muito importante, que é uma entidade da indústria sorveteira do Brasil, de lutar por redução de impostos e por qualificação de mão de obra. Educação técnica está faltando no Brasil. Nós temos hoje 9 milhões de pessoas desempregadas. Mas, por outro lado, Eduardo, nós temos 7 milhões de vagas que não tem qualificação profissional para cobrir estas vagas. Ou seja, nós chegamos num momento em que o Brasil precisa crescer, está fadado ou condenado a ter sucesso, mas precisa fazer uma lição de casa, que é educar o povo para entrar nesse ritmo. Então eu me coloco à disposição do setor sorveteiro, aos empresários,
porque eu vou lutar junto com Tarcísio Gomes de Freitas, como governador do estado, e acredito que ele será eleito, para redução de impostos, para diminuição da máquina pública, por uma educação livre, sem viés ideológico e por muitas, mas muitas, 25% das 4.000 escolas estaduais, pelo menos 1.000 ser escola técnica e também híbrida, militar e civil, porque desta forma nós vamos começar a dar disciplina e educação verdadeira para o nosso povo. Quero me colocar à tua disposição, Eduardo. Eu agradeço e aproveitando esse gancho que realmente falta educação, tá? Educação é essencial, é só enxergarmos os tigres asiáticos. O que eles eram e o que eles viraram só com a educação. Então eu proponho aqui, seja eleito, forme uma comissão e vão para lá, para saber o que eles fizeram. E tragam para cá, sabe? E não abrasileirar. Tem que ser rígido. É verdade. Tá? Tolerância zero. Tolerância zero. Eu lembro que na escola, quando eu ia, eu usava a bandeira todo dia, com chuva, com frio, com menos 2 graus, isso na Argentina. Cadê? Aqui. Nós tínhamos isso também. Nós tínhamos, pelo menos uma vez por semana, a gente cantava o hino nacional, né? Então, e cantava o hino da bandeira. Sabe? Lá nós tínhamos o dia, lá se chama escarapela, que é um negocinho que se coloca no teu paletó, sabe? Que é a cor da bandeira da Argentina. Sei. Então tinha um hino, tinha o dia. Sei. A gente comemorava tudo isso aí. E hoje não tem. Perfeito. Meu número, Eduardo, eu não falei. Eu sou 14 mil. 14 mil. Pela verdade, pelo Brasil, por São Paulo, vote Bernardi, 14 mil. Eduardo Weisberg, presidente da indústria brasileira, da indústria sorveteira do Brasil. Que privilégio poder trocar uma ideia com você aqui e trazer as dores do setor, né? Não são só bons sabores, mas também existem dores, né? Muitas dores. Obrigado e eu estou à disposição plenamente, se Deus quiser, no meu gabinete no ano que vem, na Assembleia Legislativa do Estado. Vou te visitar. Com certeza. Conversamos com o Eduardo Weisberg, presidente da indústria brasileira, né, da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes. Bom, eu quero fazer um convite especial para você. Todos os dias eu tenho live no meu canal, Bernardi TV, aqui no YouTube e também no Instagram. Então, meu convidado especial, 14 horas, 14.00, para lembrar que o meu número é 14.000, 14 mil. Eu sou o Bernardi e luto por São Paulo, pela verdade e pelo Brasil. Meu número, 14 mil. Deus te abençoe.